Todo dia de segunda a sexta, almoço com o Luiz, e hoje vamos falar da Polícia Ferroviária Federal. Hoje não tem treta aqui, hoje vamos voltar para os conteúdos. E pessoal, a Polícia Ferroviária Federal, ela tem previsão na Constituição Federal. Porém, ela não existe ainda, tá? Não existe. A Polícia Ferroviária Federal não existe, certo? Teve aí, né, um tempo que tinha lá os agentes de uma empresa estatal de ferrovias, e eles eram guardas, né? E daí muitos se apresentavam ali como se fossem policiais ferroviários federais, mas na verdade não eram, tá? Inclusive, se você der um Google aí, você vai ver que diversos deles tiveram problemas com a justiça, tá? Em razão dessa situação aí, eles não eram polícia, eram guardas da empresa. Agora, tá, surgiu aí um projeto de lei para criar, de fato, a Polícia Ferroviária Federal. Explicando para vocês, até porque isso aqui pode ser questão de concurso. Município pode criar uma polícia? Não pode. Estado pode criar uma polícia? Não pode. Quem que diz qual polícia pode ser criada? A Constituição Federal, tá certo? Então, é a ACF que diz, ó, isso aqui é polícia para mim, tá? Município, quer chamar aí de polícia municipal a guarda de vocês? Não pode. Só se eu, Constituição Federal, autorizar. Eu disser no rol, né? Se eu não me engano, é o artigo 144 da CF, se não me falha a memória, ele lá que estabelece quais são as polícias. E lá tem a previsão da Polícia Ferroviária Federal, porém ela nunca foi criada. E agora, então, tem esse projeto de lei, e é ele que eu vou tratar aqui com os senhores. Quem quiser ler o inteiro teor desse projeto de lei, eu vou deixar lá no Telegram de avisos do QB. Se você não está lá ainda, eu vou deixar fixado aqui nos comentários o link para você entrar no nosso canal do Telegram de avisos. Então, pessoal, hoje, de polícia ostensiva, então, a gente tem só a PRF, né, federal, né, de polícia ostensiva federal, a gente tem só a PRF. Aí temos na investigação a Polícia Federal e a Polícia Penal, para cuidar ali da execução das sentenças penais condenatórias. Agora aqui, ó, o que diz, então, esse projeto de lei? Destaquei aqui os principais pontos e é eles que eu vou trazer para vocês aqui. Eu achei muito interessante, lá tem uma previsão, né, do diretor-geral ficar 3 anos só na função. Né? Ele pode ficar 3 anos e ser reconduzido por igual período, ou seja, total 6. Hoje, por exemplo, na PRF não tem uma previsão semelhante. Acaba que troca até em menos de 3 anos, né? Não lembro de diretor-geral ficar mais do que 3 anos. Acaba trocando até mais rápido que isso. Mas bacana isso constar ali direto. Agora, falando aqui dos requisitos para o ingresso. Além daqueles previstos na Lei 8.112, olha só que interessante. Eles colocaram aqui. O candidato deverá ter mais de 21 anos, né? Ele tem que ser maior de 21 anos para prestar o concurso. Isso aqui é interessante, porque PF não tem essa previsão, PRF não tem essa previsão. Tá entrando gente na PRF agora com 19 anos, né? Se fosse na PFF, nos termos desse projeto, que pode ser modificado, né? É só o projeto inicial, vai ter muito trâmite pela frente, não quer dizer que vai ser aprovado, e se for, não quer dizer que vai ser nesses termos aqui. Mas ele estabelece a idade mínima de 21 anos, certo? Possuir diploma de graduação em curso de nível superior reconhecido pelo Ministério da Educação. Vale tecnólogo, então, Luiz? Nesses termos em que colocado aqui, vale, porque ele está dizendo diploma de curso de nível superior reconhecido pelo Ministério da Educação. Hoje, o Ministério da Educação reconhece os tecnólogos como uma graduação de curso de nível superior. Então, tecnólogo, ok, tá certo? Isso aqui eu também achei interessante. É uma exigência que nem a PRF tem, né? É algo até de se pensar, de repente, aí, de colocar isso no caso da PRF também. Vejam só. Possuir carteira nacional de habilitação há no mínimo 2 anos na categoria B ou superior e estar em pleno gozo do direito de dirigir. Ou seja, não pode estar com a CNH suspensa, obviamente, né? Poxa, mas é a Polícia Ferroviária Federal, por que tem que saber dirigir? O cara tem que saber pilotar o trem, né? Não, né, pessoal? Eles vão fiscalizar os trens e vão utilizar veículos na grande maioria das vezes, né? Então, o trabalho deles vai ser fiscalizando ali as atividades
das ferrovias, né? Tudo que acontece nas ferrovias. Luiz, acontece crime nas ferrovias? Cara, acontece. Tem muita ferrovia que transporta galões de combustível. Na minha atividade, né, quando eu estava trabalhando em Bento como PRF, cara, lembro de 2 acionamentos que a gente teve, né, para apoiar a Polícia Militar. Não era em local da BR, mas às vezes via solicitação de apoio à Polícia Militar, de pessoal furtando, né, combustível, né? Tinha um trem que passava ali, na verdade Bento, divisa de Bento ali com Veranópolis, interior do Rio Grande do Sul, Serra Gaúcha. Aí tinha trem transportando galões de combustível, né? E o trem parava em determinado local. Quando parava, a quadrilha ia lá e puxava os galões, né? Dava um prejuízo bem grande ali. Então, tem crime também em ferrovia, né? Não pensem que não. Tem, não é tanto quanto nas rodovias, mas tem. Agora, deixando claro aqui, eles não vão investigar, tá? Nos termos dessa lei aqui, a Polícia Ferroviária Federal não vai investigar. Ela vai atuar assim como atua a PRF, né? De forma ostensiva, reprimindo o crime. O candidato, olha só que interessante isso aqui, o candidato habilitado na primeira fase será submetido ao estágio experimental, com duração mínima de 3 e máxima de 6 meses, mediante ato de designação. Olha só, o curso de formação eles estão chamando de estágio experimental, porque eu acho que, claro que vão ter que aprender as técnicas e tudo ali, mas eles vão já estagiar na função, né? É um pouco diferente isso aqui. Acredito que sofra alguma alteração nesse projeto em relação a esse ponto, né? Porque o cara estagiar sem ter os devidos poderes ainda é algo complicado, né? Você é estagiário, você não é policial ainda. Como que vai estar portando a arma em público, né? É uma situação complicada. Estágio me remete a essa ideia, né? Já é na atividade. Vamos ver como que vai ficar esse dispositivo se vier a ser aprovada a lei. Os ocupantes do cargo de policial ferroviário federal ficam sujeitos à dedicação exclusiva do cargo. Ah, Luiz, mas então eu não posso dar aula, não posso exercer a medicina na minha folga? Temos exceção. Qual que é a exceção? Então diz lá, é vedado ao PFF o exercício cumulativo de qualquer outra atividade remunerada, ressalvadas as atividades de magistério, saúde e demais exceções previstas em lei. Tá, então você é dentista, você é psicólogo, vai poder exercer essas outras atividades cumulativamente, tá bom? A evolução do policial ferroviário federal na carreira, tá? Quando que vem as promoções aí? A cada 12 meses por mérito, né? Interessante isso. E a cada 24 meses por antiguidade. E aí vai vir um decreto regulamentando e dizendo, né? O que é mérito? Né? O que é mérito? A gente tem que definir o que é mérito, né? Para não ser o amigo do rei ali, sempre sendo promovido. Então tem que ter critérios objetivos aí, e quem traçaria esses critérios objetivos seria um decreto. A jornada de trabalho é escala de revezamento. Aí como é que funciona a escala? Como é que é o cálculo? Quanto eu vou trabalhar no mês? Eles pegam a quantidade de dias úteis no mês e multiplicam por 8, tá bom? Então, 20 dias úteis no mês significa que você vai trabalhar 160 horas. Aí divide de acordo com a escala. Aqui eles não estão especificando, né, se seria 12 horas de serviço, quanto seria. Vamos lá. Isso aqui eu também achei interessante. Olha só, o policial ferroviário federal que, em virtude de violência ou acidente sofrido no exercício do cargo ou em razão dele, ainda que por doença laborativa, for aposentado por invalidez permanente ou falecer, será especialmente promovido ao último padrão da última classe da carreira. Cara, isso aqui é bem interessante, porque a pessoa, né, que está nessa situação aí de invalidez, ela tá mais vulnerável, ela vai ter mais gastos. Então, promover o cara para a última remuneração ali, né, é bem interessante. Prerrogativas, pessoal. Isso aqui vocês gostam muito, né? Das prerrogativas. Olha só, quais são as prerrogativas? Ou seja, quais os poderes do
Policial Ferroviário Federal. Eu vou ler algumas aqui, né? O exercício do poder de polícia administrativa nas rodovias federais, o uso exclusivo do uniforme com seus distintivos, insígnias, emblemas, né? Cédula de identidade funcional, livre porte de arma de fogo em todo o território nacional, inclusive para os aposentados oriundos do cargo, ingresso e trânsito livres com franco acesso a qualquer recinto público ou privado, em razão do serviço, observadas as garantias constitucionais, tá? Tem previsão semelhante a isso que eu estou lendo aqui para vocês na PF e na PRF também. Prioridade nos serviços de transporte e comunicação públicos e privados em razão do serviço. E também a prerrogativa, tá? São outras, eu estou lendo algumas aqui. Não revelar a sua condição de policial quando necessário, né? Às vezes ele está numa atividade de inteligência, que ele não está de uniforme. Está lá em serviço, mas numa atividade de inteligência. Nessa situação, não é interessante que ele revele que ele é policial. Então, já está previsto aqui essa garantia dele, em determinadas situações, né, não revelar. Achei bem interessante também seguro de vida e de acidentes, quando no exercício do cargo ou em razão dele. E isso não tem na PRF, é algo que deveria ter, né? Se o cara se acidenta, bom, ele tem que ter o seguro dele, ele tem que ter o plano dele, né? Hoje é assim. Aqui, bem interessante esse dispositivo, seguro de vida e de acidentes, né? Todo servidor teria que ter esse seguro de vida. Isso é bem bacana. E pessoal, estamos chegando ao fim. Esses são os pontos aí que eu levantei de mais interessante sobre a Polícia Ferroviária Federal. Isso aqui é um projeto. Pode ser que demore 1 ano tramitando, 2 anos tramitando, 3 anos tramitando e pode ser que, né, não dê em nada. Como eu disse para vocês, isso depende de uma decisão política. Depende de quem que é o presidente, né, nesse ano. O que o presidente acha sobre essa situação aqui, de ter uma Polícia Ferroviária Federal, que já está previsto na CF, ou, de repente, né, trabalhar para que a Polícia Rodoviária Federal seja uma polícia ostensiva da União e aí abrace essa situação aqui das ferrovias federais. Qual que é a sua opinião? O que você acha? Você é a favor da criação da Polícia Ferroviária Federal? Você faria concurso para a Polícia Ferroviária Federal ou você acha que seria melhor ter uma polícia ostensiva da União que pegasse, né, todo o território, não só rodovias, não só ferrovias, né, mas todo o território? O que você acha? Diz aí nos comentários, eu vou ler todos os comentários, talvez não tenha tempo de responder tudo, mas eu leio tudo, tá bom? Por hoje é só, amanhã estamos de volta, um grande abraço, tchau, tchau.